Vamos lá então, gente. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso curso de Gestão Pessoal e RH. Sou a professora Denise e hoje a gente vai trabalhar nesse primeiro painel. Sejam bem-vindos, primeiramente, né, a esse curso. E o nosso primeiro painel que a gente vai trabalhar hoje é RH e o Tribunal de Contas. Então a gente vai trazer um pouquinho assim do que o Tribunal de Contas cobra em relação ao RH. Primeiramente, só para a gente interagir aqui melhor, tem o pessoal que está nos acompanhando em casa também, sejam bem-vindos. Mas só para eu conhecer um pouquinho melhor a realidade de vocês, até para a gente direcionar algumas coisas aqui no que a gente vai trabalhar, queria saber a cidade de vocês. Já estávamos conversando aqui um pouquinho sobre as cidades, né? Mas de onde que vocês vêm, o que vocês fazem lá, quais são os anseios, os problemas, se vocês vieram buscar algo aqui em específico. Então, gostaria de saber esses dados de vocês. Podemos começar por aqui? Meu nome é Camila, eu sou do município de 1º de Maio, sou secretária de Administração e RH. A gente veio para buscar o aperfeiçoamento mesmo. Sim. A Secretaria de Administração E Recursos Humanos. é junto? Tudo junto. É junto? Conheço a contadora de lá, 1º de Maio. Conheci ela aqui na escola, inclusive, a Gabriela. Gabriela? Uhum. Está lá ainda. Está lá? Tá. Vocês chegaram juntos, são da mesma cidade, né? Meu nome é Ana, sou administrativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. E assim como a secretária disse, nós estamos aqui hoje para buscar um pouco de aperfeiçoamento. Juntas, né, incluindo o departamento, nós cuidamos de quase 400 funcionários, entre estatutários e seletistas. Ah, é bastante? Então, é bastante. Sim. Muito... Quantos habitantes tem em 1º de Maio mesmo? Tem em torno de 10 a 12 mil. Isso. A gente pertence à região metropolitana de Londrina, 75 quilômetros de lá. Sim. Então, O polo de vocês lá é Londrina, né? A gente estava falando aqui... Ah, não, já passei lá pela cidade de vocês. É pertinho mesmo, né? Caminho? Conhece lá 1º de Maio? Passei só. Conhecer não. Passei indo para São Paulo, indo para Londrina. É caminho, né? isso, ali por Assis, Uhum. Bem na divisa do estado mesmo. Sim. Senhor? Eu sou Paulo, São Jorge do Patrocínio, sou vereador. Vereador? Sim. Na função da gente que é mais Fiscalizar. A gente tem também. Buscar conhecimento sobre isso para poder fiscalizar, né? Exatamente. Muito bem. Isso que a gente vai fazer. Paulo, só retomando os nomes. Ana Cláudia aí? Camila. Camila, Ana Cláudia, Paulo. Você? Suzy. Suzy? Eu trabalho na Recursos Humanos de Marilândia do Sul. Marilândia? Prefeitura. Você é do administrativo lá? Do Recursos Humanos? Tem problema lá no Recursos Humanos? Não, agora não. Tranquilo? Tá indo bem, por enquanto. Então tá. Bom, gente, mais uma vez sejam bem-vindos, então. Vou falar aqui de algumas coisas que estão previstas, né, na nossa programação. Já comentei antes, volume, alguma coisa assim. Se não tiver bom para vocês, só me avisem, tá? Se estiver aprofundando muito numa coisa que também não precisa, que vocês acham que podemos avançar um pouquinho ou aprofundar em algo a mais, também gostaria que vocês me falassem. Sou bem aberta a essa interação, né? A ver o que vocês vieram buscar mesmo. Então, como eu já comentei, o intuito da gente hoje, nesse primeiro painel, vocês vão ter outros painéis aí no decorrer da semana, até sexta-feira, né? Mas a gente vai começar falando hoje aqui sobre o Tribunal de Contas. Então, o nosso querido Tribunal de Contas, né, que vocês já conhecem, o que ele nos cobra aqui em relação ao RH? O que vocês lá trabalham no operacional, vocês que são administrativo principalmente, vocês enviam alguma informação para o Tribunal de Contas? Faz parte do trabalho da rotina de trabalho de vocês isso ou não? O SIAP, né? E você? Curso? É ele que faz. Então, você faz o operacional lá, vocês só demandam. Bom, gente, então a gente vai começar falando aqui sobre a agenda de obrigações do Tribunal de Contas. Já viram essa agenda de obrigações? Já? Para quem não viu ainda, vamos ver aqui o que é essa agenda de obrigações. Então, gente, como é que funciona? Todo ano, o Tribunal de Contas ele disponibiliza uma agência de obrigações, isso vem em formato de uma lei, e ele coloca lá vários prazos para a administração pública, não só para o RH.
Isso inclui várias outras coisas. Mas o que a gente tem? Então, assim, essa instrução normativa, que é a lei, número 175 de 2022, ela foi criada lá em 2022, aprovada e tal, e ela dispõe sobre a agenda de obrigações para o exercício financeiro de 2023, a ser observada pela administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Então, tanto prefeitura quanto Câmara, lá no município de vocês, executivo e legislativo, vai seguir essa agenda de obrigações aqui. E o que tem nessa agenda de obrigações? Tem basicamente, gente, um calendário aqui mês a mês, falando o que tem que ser entregue aqui. Por exemplo, começamos lá em janeiro. Dia 5/1, tem essa obrigação aqui, que é encerramento do mural de licitações. Sempre tem alguém lá responsável na prefeitura, na Câmara, por fechar esse mural de licitações. Alguém responsável lá por licitações. Aí chega aqui no ponto, dia 20, encerramento do prazo para envio do SIAP, né, que é o que vocês comentaram aí, que é uma das coisas que vocês enviam para o tribunal, né, que é a obrigação principal, na verdade, do RH de enviar para o tribunal. E essa entrega do SIAP, normalmente ela é no dia 20, né? Então, aqui, dia 20 de janeiro, encerramento do envio do SIAP de dezembro de 2022. Então, encerrou dezembro, tem até o dia 20 para estar enviando aqui essas informações para o Tribunal de Contas. E aí, depois, em fevereiro, aqui em fevereiro, caiu no dia 23, por exemplo, envio do SIAP. Então, o que a gente tem aqui, todo mês, no que se refere ao RH, é o envio do SIAP. Então, ele geralmente é no dia 20 ali, se cai em um dia que não é útil, aí prorroga, como é o caso de fevereiro aqui, que ficou dia 23. Então, nessa agenda de obrigações aqui, a gente tem todas as obrigações que o Executivo e o Legislativo precisam enviar ao Tribunal de Contas, mas no que se refere a RH, que é o nosso tema principal aqui, a gente tem isso, tá? Que é o SIAP. Então, o SIAP envio dia 20 de todo mês. Então, só para a gente entrar aqui na agenda de obrigações, para vocês verem, quem não trabalha, né, quem não tem acesso, essa agenda de obrigações ela é disponibilizada lá no site do tribunal, do TCE, então, e basicamente sobre RH ela traz aqui o SIAP que a gente tem que entregar, certo? Tranquilo aqui, gente? Então, primeiro norte aqui, falando de Tribunal de Contas, que a gente deve seguir é essa agenda de obrigações, então, basicamente, SIAP até o dia 20. Aí, quem que acompanha lá essas obrigações, essa agenda de obrigações? A gente tem lá os jurisdicionados. Já acessaram a área de jurisdicionados? Quem faz o CIAP já, né? Porque é lá que está o SIAP. O SINAM também. Vocês trabalham como SINAM lá também? Sim. Eu sou responsável pelo SINAM da parte do patrimônio. Ah, do patrimônio. Também sou responsável pelo patrimônio lá na entidade que eu trabalho. Ah, gente, eu me apresentei, né, mas eu esqueci de falar, só falei aqui antes. Então, eu sou contadora na Câmara de Guaraniaçu. Tá? Então, faz 8 anos que eu sou concursada lá. Também sou responsável pelo patrimônio lá da entidade. Patrimônio é algo assim que está caminhando ainda, né? Principalmente nas prefeituras, maior trabalho, agora que a colega comentou. E como, né? Na Câmara, pode falar. Você falou aí SIAP e SINAM, lá eu vejo falar muito de SINAM, que SINAM. é envio dos documentos, da contabilidade. Sim, tudo deixa eu isso. só mostrar, aproveitando, vou pegar um gancho aqui para mostrar sobre o SINAM também. Deixa eu só acessar aqui o SINAM para a gente ver como que funciona, para quem não tem acesso a isso. Daí a gente já vê os jurisdicionados aqui também. Então, assim, existe o SIAP, que são informações somente do RH. Então, depois a gente vai entrar mais... Sim. Não, só vou mostrar aqui o SINAM também, para a gente já falar um pouquinho sobre isso. Então, o SIAP é só informações de RH. O SINAM são todas as outras informações sobre patrimônio, sobre contabilidade, sobre tesouraria,
sobre licitações, obras, combustível, estoque de combustível. Então, o SIAP só que é separado. Antes, até lá pelo ano de 2014, na verdade, as informações de folha de pagamento de RH também iam no SIM-AM, então era junto. Aí, quando eles criaram o SIAP, que foi por volta de 2013, 2014, eles separaram e separaram só o RH. Então, só o RH ficou fora e todos os outros daí vão aqui no SIM-AM. Então, entrando aqui, a gente tem a página dos jurisdicionados, que a colega comentou aqui, que daí vai o SIM-AM também. Então, aqui na página principal do TCE Paraná, do Tribunal de Contas, a gente tem aqui uma abinha, acesso aos sistemas. E aqui tem o SIAP, que está aqui, Sistema Integrado de Atos de Pessoal. E a gente tem também aqui, nesse acesso aos sistemas, o SIM-AM. Que aqui, deixa eu só acessar aqui com o meu usuário para vocês verem as informações que tem. Então, aqui a gente tem informações de tabelas cadastrais. O que é essas tabelas cadastrais aqui? São as leis que são criadas nos municípios, tanto do legislativo quanto do executivo, elas sobem aqui por meio de tabelas cadastrais. Planejamento e orçamento, que é quando tem lá a LOA, LDO aprovadas, as informações sobem aqui, que vocês aprovam lá na Câmara. Então, todas as informações, o que tem de orçamento e tal, elas vão aqui. Aí tem a parte de contábil, tesouraria, que é lá o financeiro, sobe aqui. Licitações, contratos, aí o patrimônio, que é o nosso queridinho patrimônio, né? Que patrimônio é o controle de todos os bens, móveis, imóveis lá, que as prefeituras estão sofrendo bastante para se adequar, né, a esse registro, questão de depreciação também, que é novo, relativamente novo, né? Porque essa questão tem sido cobrada não, né? Porque ela ainda não está sendo cobrada. Mas o tribunal disciplinou lá pelo ano de 2015, porque eu lembro que era o ano que eu estava entrando, começando a trabalhar na administração pública. Eles falaram assim, a partir de agora vocês vão se adequar, porque a gente vai começar a cobrar aqui a questão do patrimônio. A gente quer saber o que cada prefeitura tem de bens, tudo mais lá, vai ter que depreciar, igual já acontece nas empresas privadas, né? Mas o fato é que de 2015 para cá ainda não houve essa adequação total, né? Câmara é mais tranquilo. Eu consegui, assim, com algumas semanas de trabalho, conferir bem o que tinha, o que não tinha, porque é um volume bem menor, né? E hoje, lá na Câmara, a gente já tem a depreciação rodando certinho, né? Então, sim, pouquinho. A gente tem, assim, a gente está na numeração 400 de bens. Então, tipo, é pouco, né? Comparado a uma prefeitura que tem lá estradas, tudo mais. Eu não sei se vocês já estão controlando isso. Foi em 2019, a gente não tinha nada. Nada? 2019 ainda nada. Tinha os veículos, porque daí tinha que abastecer. Controlar o combustível. Isso. Aí nós contratamos uma empresa, ela ficou um ano lá para fazer o levantamento de tudo. Mas parece que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? nunca. Mas a empresa não conseguiu adequar? Ela lançou tudo no sistema e aí ficou tudo lançado, tudo bonitinho. Mas daí vai adquirindo, vai trocando de lugar. Aí Sim, vai indo para um setor, para uma secretaria diferente. É difícil de controlar. Sim. Mas é um processo que eu acredito. Agora eles estão falando, o tribunal está... Eu ouvi por aí, nos cursos e tal, que ano que vem eles vão exigir. Vamos ver se de fato vão, mas eu acho que não. Eu não acredito nisso ainda, porque, igual você falou, em 2019 ainda não tinha nada, agora ainda não estão conseguindo controlar. Eu acho que vai ter que ter um setor na prefeitura daqui a um tempo só, assim, não uma pessoa, já tem, né, uma pessoa responsável, mas vai ter que, vai ter que ter um setor, na prefeitura vai ter que ter um setor para poder controlar isso, para todo dia a pessoa chegar e ir conferindo onde que está, vai ter que ser assim, para funcionar o negócio vai ter que ser assim, né? Então é algo que ainda está caminhando.
e que não está sendo oficialmente exigido pelo tribunal. Eles só estão falando assim, a gente vai cobrar as informações ano que vem, mas desde 2015 vem essa conversa de ano que vem a gente vai cobrar, ano que vem a gente vai cobrar, e por enquanto ainda está nesse prazo aí de estágio probatório, para todo mundo ir se adequando. Aí aqui tem controle interno, que na verdade esse controle interno aqui, as informações que sobem, controle de combustível, né, estoque de combustível, é o que sobe aqui no SIM-AM. Aí tem o módulo de folha de pagamento aqui, mas que não vai mais arquivo, porque foi separado no SIAP. E daí, obras públicas. Então, são essas informações aqui que vão no SIM-AM. Daí, no SIAP, as informações de folha de pagamento. Certo? Então, o SIM-AM é tudo menos folha de pagamento e o SIAP é folha de pagamento. E aí, tudo isso entra aqui nos nossos jurisdicionados, que eu estava pedindo para vocês o que são os jurisdicionados, né? Então, gente, jurisdicionados. O tribunal tem aqui uma definição do que são esses jurisdicionados. Então, jurisdicionados, quando a gente ouve a palavra, estão sob uma jurisdição, estão sob alguém. Então, quer dizer o quê? O Tribunal de Contas ele tem esses subordinados, que são as pessoas, são os gestores de recursos, os jurisdicionados. Então, essa é a definição que o Tribunal de Contas traz aqui, que são obrigados, por força de lei, a prestar contas da finalidade que dão a este dinheiro. Então, nada mais, nada menos, gente, todas essas informações que a gente sobe, tanto no SIAP quanto no SIM-AM, o que o Tribunal de Contas quer? Quer saber o que está sendo feito aqui com o dinheiro público, certo? Então, tudo isso é para controlar. Então, é assim, a gente termina o mês lá, termina o mês de abril aqui, que foi o último mês, né, que encerrou, né? O pessoal do RH, folha de pagamento, até o dia 20 vai ter que subir os arquivos da folha de pagamento, né? Então, tem até o dia 20 para subir essas informações. O SIM-AM é um prazo um pouquinho maior, geralmente até o dia 31 do próximo mês. Então, tem até o dia 31 para subir essas informações. Aí, depois, o tribunal ele forma lá, ele gera relatórios a partir dessas informações. E ele vai cruzando também as informações, do tipo, cruza o RH com todas as outras informações, com outras informações que ele tem lá, com, muitas vezes, há uma auditoria em portal de transparência também, para ver se estão batendo as informações. E é isso, é uma forma de a gente que trabalha lá na administração pública, a gente presta contas do que foi feito com o dinheiro, do que está sendo em folha de pagamento, o que está sendo gastado em obras, como que está a movimentação contábil, tesouraria, como é que está o patrimônio, e o Tribunal de Contas ele utiliza essa informação, cruza lá os dados, e se houver alguma divergência, a entidade, a administração pública, ela pode ser responsabilizada. Então, os jurisdicionados são isso, são os gestores de recursos que vão ter que prestar contas, e daí presta contas por meio de informações aqui que vão pelo SIM-AM e pelo SIAP, certo? Então, gente, essa telinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, só tinha colocado aqui um print dela, né, que são todos os sistemas que a gente tem. Então, o SIM-AM, que a gente falou aqui, o SIAP, além disso, ainda tem lá sistema de licitações e contratos, que também são cadastrados algumas informações separadas de licitação. A licitação ela vai aqui no SIM-AM, mas ela ainda tem um outro sistema à parte para cadastrar todas as licitações também. Então, isso aqui, esses sistemas aqui, fazem parte dos jurisdicionados. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui também, entrando agora especialmente na parte de RH, e aqui isso envolve Câmara, envolve Prefeitura, envolve todo mundo, que é o limite de gastos com pessoal. Tem problema de limite de gasto com pessoal no município de vocês? De extrapolar limite de gasto? Como é que está lá? Está no vermelho. Está no alerta, provavelmente já. E lá? Sim. Sim. Deve estar bom? Sim. Gente, qual que é o limite de gasto que existe lá na prefeitura? Então, a gente tem aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que vocês devem conhecer, já devem ter visto a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Já viram? Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Ela traz limites para a administração pública, de pessoal, mas não só de pessoal, traz limite de dívida, outras questões lá também. E ela traz em específico aqui o quanto que os entes podem gastar com o pessoal, com folha de pagamento lá então. Na União, traz aqui 50%, Estado 60% e município 60%. Esses 50, 60 e 60 são sobre o quê? Sabem? RCL, muito bem. Receita corrente líquida. É a receita total do município? Não, né? Não é a receita total do município. É a receita corrente. Quando a gente fala de receita, a gente tem lá receita corrente e receita de capital, certo? Já viram essa diferenciação na prefeitura de vocês? O que é uma receita corrente e o que é uma receita de capital? Já viram? Receita de capital é o quê, gente? Quando ocorre a venda de um veículo, a venda de um terreno, quando a entidade recebe da União ou do Estado um recurso para construir uma creche lá, por exemplo, tudo isso é receita de capital. O que se refere a investimento é receita de capital. Receita corrente é o quê? Receita tributária, principalmente, né, que é a principal receita do ente. Receita de aluguéis. Então, existem as receitas correntes e as receitas de capital. Aqui a gente está falando, quando a gente fala de limite de gasto com pessoal, eles são calculados sobre a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, ela inclui só as receitas correntes, então, que tem como principal fonte a receita tributária, e daí tem algumas outras, receitas industriais, receitas agropecuárias, que entram e fazem parte aqui desse cálculo, certo? E ainda, além de ser somente as receitas correntes, a gente tem algumas deduções que são trazidas por lei lá, que também deduzem daí para a gente chegar na receita corrente líquida. Então, são só as receitas correntes, tem algumas deduções específicas para chegar na receita corrente líquida. E essa receita corrente líquida, um detalhe bem importante aqui, ela sempre é calculada com base no mês em referência e nos 11 anteriores. O que eu calculo, então? Estamos no mês de maio aqui. A última receita corrente líquida que eu posso calcular é do mês de abril, certo? Que já foi um mês que encerrou. Então, o mês de abril vai ser o mês em referência. Então, a receita corrente líquida do mês de abril é tanto. Ela vai pegar os dados de abril, que é o mês em referência aqui, e os 11 anteriores. Então, ela sempre pega aqui 12 meses. Mês em referência e os 11 anteriores. Tá? Então, o cálculo aqui de gasto com pessoal, ele geralmente é verificado no final de cada quadrimestre. Então, eu pego aqui abril, abril a receita corrente líquida era tanto, e aí eu vou calcular aqui o índice de 60%. Esse índice de 60%, ele é dividido no município entre executivo e legislativo. Sabem dessa divisão? 54% e 6%. Muito bem. Então, a gente tem a receita corrente líquida, a gente pegou, só fazendo um cálculo prático aqui. A gente tem a nossa receita corrente líquida, que a gente pegou 12 meses, certo? E aí, sobre essa receita corrente líquida, o município, o total do município, pode gastar 60%, certo? Que é dividido, não é 60% só para a prefeitura. Vocês aí que são prefeitura não podem ir lá e gastar os 60%. O máximo da prefeitura, o limite legal da prefeitura é 54%, e a Câmara, o Legislativo, 6%. Essa é a divisão lá dos municípios. A União e o Estado aqui também tem uma divisão interna entre os poderes, mas o município, que é o nosso foco aqui, é 54% e 6%, certo? Gente, aí tem mais uma definição aqui da lei. Na verificação dos limites, esse limite que a gente está falando aqui, de 60% do município, no caso, não serão consideradas algumas despesas. Então, a gente
fala que é 60% de pessoal. Beleza, 60% de pessoal, mas tem algumas verbas aqui relativas a pessoal que não entram nesse cálculo, tá? Então, em resumo, valor que foi gasto com pessoal, menos não se incluem indenização por demissão de servidores ou empregados. Isso aqui não entra no cálculo. Incentivos à demissão voluntária, que existe, vocês já devem ter visto por aí. Banco do Brasil, por exemplo, que é uma empresa pública, recentemente ofereceu um incentivo à demissão voluntária, porque eles estavam com muita gente lá, enfim, aí tem um programa lá de demissão. Então, isso aqui, se existir lá na prefeitura de vocês, não é tão comum, né, em prefeituras, mas se existir, isso aqui não entra no cálculo. Decorrentes de decisão judicial e da competência do período anterior. Então, assim, condenação judicial, decisões relativas a isso também não entram. E despesas com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União. Então, nessa região aqui, existem uns recursos destinados a pessoal, que a União encaminha, mas também não se enquadra aqui para a nossa região. Mas, nesse caso, para Amapá e Roraima, recursos específicos também não entram nesse cálculo. Pode falar. Sim. Você falou que não entra em despesa pessoal, né? Que 54. Sim. Nós temos um problema lá muito sério com terceirizados. Certo. Lá, né? Contrata a empresa para fazer a limpeza, o mesmo serviço que o funcionário faz, a empresa vai lá e faz. Sim. Para daí não entrar no cálculo. Isso. Médicos, muitos. Médicos? Nós temos um hospital municipal. Uhum. É o ladrão do dinheiro. Sim. Cuida da saúde, mas nunca dá o dinheiro que vai receber. Então, ali tem despesa de R$200 mil só de salário médico. Que daí não entra no cálculo da folha. Exatamente, tudo em empresa. Sim. Então, essa conta também não vai. Também não vai. Por credenciamento? Sim. Daí não vai. É uma forma, assim, uma manobra para sair dos 54%, né? Outros serviços contratam empresa terceirizada. Não, na verdade, não é empresa terceirizada. Cria-se um CNPJ com uma pessoa lá, eles fazem. E aí. Mas por que não regulariza por concurso? Abrigamento político, né? Questões políticas, né? A Câmara nossa está com 2 anos sem contador. A prefeitura faz. Pode, legalmente. Poder não pode, porque a contabilidade tem que ser descentralizada. Agora, porque o tribunal já avisou que precisa. Pode ir numa situação emergencial, assim, né? Isso acontecer, mas 2 anos, ninguém... faleceu. E ninguém fez concurso mais, ninguém mexeu com isso. Daí ficou por isso... Ficou assim e tal. É que para a Câmara é trabalhoso um concurso, né? É oneroso, na verdade. É caro. Sim. Só para o contador tem que ter mais cargos, cara. Está tudo cedido lá. Cedido tá da fazendo prefeitura? secretariado é cedido, faxina é cedido, só tem o jurídico. Só o jurídico concursado? Só. Uma pessoa concursar na Câmara? Só. Vocês precisam fazer concurso. Não tem como fugir disso. O bom é que são vários cargos, aí já vai abrir, vai gastar uma vez só, fazer vários cargos e deixar uma reserva de cargos ali também. Sim. Mas o tribunal já deve ter observado mesmo isso. Já deve ter falado, o que vocês estão fazendo aí, que vocês têm um funcionário. Vai sofrer uma ação, coisa. Uma responsabilização. Eu acho também. Porque, sim, emergencialmente pode, né? Aconteceu alguma coisa, como foi o caso de vocês, né? Morreu a pessoa, não pode ficar sem contador, né? Então, tem 2 formas, né? Emergência de 2 anos não existe, né, gente? Tem 2 formas, né? Uma forma seria ter aberto uma licitação e contratado alguém temporariamente, né? Até abrir o concurso, que isso é legal, isso pode. E porque é o caso também de, por exemplo, lá na minha Câmara, né? Também tem só eu de contadora, né? Não tem muito trabalho, normal, só uma pessoa. Mas eu já inclusive questionei. E licença daí quando tirar? Como que vai funcionar? Quem vai ficar aqui, né? Ou
gravidez, alguma coisa assim, né, ocorre e como que funciona. Daí a gente questionou até o tribunal como poderia ser feito, e é legal contratar alguém temporariamente para cobrir uma licença, ou poderia ter contratado alguém. Isso, pode. Não, acho que não é dispensa. Eu acho que não. Acho que não dá. Porque acho que passa. Tem que ser uma outra modalidade, que agora eu não tenho certeza qual era, mas pode. Pode abrir uma licitação para esses casos. Ou, de fato, a prefeitura fazer, né? Mas é emergencial, né? Coisa ali de alguns meses. Realmente, 2 anos vai dar algum problema, com certeza, para ele. Porque tinha que ter feito o concurso, né? Porque a contabilidade da Câmara precisa ser descentralizada lá da prefeitura. Eu contratei um jurídico por 13 dias. Você sabia que tem que devolver o dinheiro? Entraram com ação no Ministério Público e o promotor, para não montar uma ação civil pública, ele me chamou e falou: olha, faz o seguinte, pede para o teu jurídico devolver o dinheiro para nós não montar uma ação civil pública. Aí eu conversei com o jurídico, ele aceitou. Ele entendeu? Ele era concursado, mas ele foi contratado 13 dias, deu diferença. Mas por quê? Porque houve uma denúncia lá e o promotor entendeu que tinha. Não, mas eu por quê? queria contratar ele como comissionado, porque não tinha. Não, mas por que ele foi contratado esses 3 dias? Não entendi por que foi contratado. Porque eu contratei ele retroativo, ele estava trabalhando e no dia que ele entrou, tipo assim, o dia que foi. Sempre foi uma questão do documento. E ele começou a dia Ah, sim, daí você pagou ele nos dias que não estava nomeado ainda. Isso, exatamente. Aí o promotor mandou saber. Aí foi melhor. Ele ainda foi gente boa. Avisou, falou, tem esse caminho aqui, não chegou lá com... Porque, e daí o jurídico também entendeu que... Ok. Se você quer, nós vamos tocar a demanda. Agora, não é uma boa coisa, né? O próprio promotor disse, não é uma boa, né? Aí ele entendeu também, pegou e devolveu. Ah, que bom. Daí ficou... Tranquilo. Sim. Encerrou. É que não ia ser legal mesmo fazer isso, né? E ainda mais assim, não tinha licitação, não tinha nada. Era só, vamos pagar. Isso aí ia dar um pepino, que você ia ficar ainda com problema por causa disso. A assinatura dele não ia valer nada nesses 13 dias. Exato. Não ia, né? Porque não estava... Podia revogar tudo, né? Não, ainda bem que deu para resolver amigavelmente, assim, e boa, né? Aí, gente, outra questão que não entra aqui, ativos e pensionistas, mesmo que sejam pagas por intermédio de unidade gestora do fundo do município. Isso aqui também não entra aqui no cálculo de pessoal, tá? Então, são algumas exceções aqui. Em tese, é despesa com pessoal, que entra naquele limite de 60%, mas aí tem algumas deduções aqui, essas questões, essas verbas que não entram. Aí, só trazendo para vocês aqui, eu falei que o município tem essa divisão de 54% e 6%, né? A esfera federal aqui, só a título de curiosidade, a divisão é 2,5%. Lembram que a esfera federal, aqui só retomando, é 50% o limite dela, né? Então é 50% federal, União, 60% e 60%. Então aqui 50% da esfera federal, 2,5% é para o legislativo, tá? Então lá na União, 6% para o judiciário, 40,9% para o executivo e 0,6% para o Ministério Público. Então, lá na União, na esfera federal, essa é a nossa divisão. E na esfera estadual, 3% para o legislativo, 6% para o judiciário, 49% para o executivo e 2% para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público dos Estados. E aí aqui, só enfatizando, no nosso município, na esfera municipal, 6%, legislativo e 54% para o executivo. Então tá, focando aqui no município agora, tá, gente? A gente sabe que é 60% total, 54% para o executivo, 6% para o legislativo, certo? Esse 54% e 6%, ele corresponde ao limite legal, que é o limite máximo a que pode chegar lá a despesa com o pessoal, certo? O máximo que pode ultrapassar. Então, o 54%
E o 6% é o nosso limite legal, certo? Que é o máximo que pode ultrapassar. Ultrapassam esses limites? Ultrapassam. Mas aí a responsabilização para os gestores, que a gente já vai ver o que são essas responsabilizações. Mas esse é o limite máximo, limite legal. A gente tem também o limite prudencial. Limite prudencial é 95% desse limite máximo. Então, é como se o limite legal aqui ele é 100%, e aí 95% desse limite legal a gente chama do limite prudencial. O que é esse limite prudencial? Ele não atingiu o limite máximo ainda, mas ele já começa a trazer algumas limitações para os gestores. Então, quando chega nesse 95%, os gestores eles já começam a ter algumas limitações, já tem algumas coisas que não podem ser feitas lá na administração pública por estar nos 95% aqui. E aí a gente tem ainda o limite alerta. O colega falou aqui antes que o município lá já está em alerta. O limite alerta corresponde a 90% do máximo que pode acontecer. Nesse limite alerta ainda não existe nenhuma limitação, nenhuma penalidade. É só um alerta assim, opa, vocês estão quase chegando aqui nos 95% ou nos 100%, tá? Então aqui no 90% não acontece nada, mas é um alerta apenas, tá? De que está quase atingindo aí os limites. Certo? Gente, entendido aqui essa questão dos limites? Então, agora a gente vai fazer uma pequena atividade, que vai ser calcular esses limites aqui. O pessoal que está acompanhando a gente lá de casa, também essa atividade é uma atividade obrigatória para obtenção do certificado depois. Então, a gente vai fazer essa atividade, depois vai estar na provinha lá que vocês vão fazer. E para vocês aqui, válido para conhecimento. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo dos limites legal, prudencial e alerta, considerando uma receita líquida aqui, uma receita corrente líquida, RCL, de 42 milhões. Então, gente, vocês sabem que é o 54% para o executivo e para o legislativo é o 6%. Aí eu quero que vocês calculem também os 95% e os 90%, que é o limite legal e prudencial. Uns minutinhos aí para vocês desenvolverem esse cálculo e a gente já corrige daí. Já vemos as respostas.
Calcularam? Esperando a cola. Vem pra cá pensando nos problemas lá, né? Inevitável. Pronto, gente. Vamos lá para nossa colinha, então. O que vocês tinham que fazer aqui, gente? Primeiro de tudo, 42 milhões, tinham que calcular os 54% e os 6%, que é o limite máximo, né? Que é o limite legal do executivo e do legislativo. Então, do executivo, 22 milhões 680. E do legislativo, 2 milhões 520. Um zero a mais? A gente está falando de milhões, né? Então, aqui no celular, ali o cálculo às vezes perde um pouquinho. Difícil. Aí depois a gente tinha que calcular o 95% sobre esse máximo, né? Que é o nosso limite legal. Então, o prudencial, aquele limite que eu falei para vocês, que já dá algumas penalidades, algumas limitações para os gestores, é 95% do legal, que é o máximo, certo? Então, o limite prudencial, que é 95%, é 95% aqui no caso do executivo, do 22 milhões 680 mil, que dá 21 milhões 546 mil. Certo? E no caso do legislativo, também é 95% do máximo, então 2 milhões 394 mil. Correto? Acertaram? É,
tanto no executivo quanto no legislativo, 95%. Esse é o esse é o limite prudencial. Aí depois a gente tem o limite alerta, que é 90% do máximo. Então, no caso do executivo, a gente tem 20.412.000, que é, gente, é 90, o alerta é 90% sobre o legal, certo? Então, é aquele limite que eu falei para vocês que ainda não dá problema nenhum para o gestor, mas que ele já indica, é um alerta de que está chegando perto do que vai dar problema, tá? Então, é 90% aqui do legal. No caso do executivo aqui, 20.412.000 é o alerta. E no caso do legislativo, 2.268.000. Certo aqui esse cálculo, gente? Ficou alguma dúvida? Deu para entender de onde que saem esses valores? Tranquilo? Então é o 100%, que é o 54% e o 6%. Depois é 95% e 90%. Limite legal, limite prudencial, limite alerta. Pode fazer. Não, pode fazer. Sobre a questão do piso do magistério, todos os municípios de vocês implantaram já a lei, já fizeram, já estão pagando. Estamos encontrando um problema lá que vocês nem imaginam. Sim, eu imagino. Nós temos 17 magistério, 60 e poucos, que já está no nível B e C. E não sei por que cargas d'água estão mexendo na grade. Grade do quê? Do nível do magistério nível A, né, que é o nível A. Aí vem os outros nível B, C e D e tal. É da graduação lá. E os professores estão invadindo a Câmara. Os outros não querem que a gente aprove essa lei do piso. Quem que não quer que aprove? Quem está no nível, os professores mais velhos. Ah, sim. Porque aí o diferencial na grade dá 200, 300 reais de um. Ontem nem votação teve lá, por causa desse problema. Daí O prefeito não quer foi um monte de conversar gente com lá. os professores. E o pepino é para vocês. Em resumo, Em resumo, é que a lei está lá, já foi lida, né? Tem que votar, né? sim. Tem que votar e não tem como reprovar. Eles querem que a gente, que os vereadores... Porque vem de cima, né? Exatamente. Vem de cima. Realmente não tem muito o que fazer. Vocês regulamentaram já nos municípios de vocês? Lá no meu município também não vi movimentação ainda. Eu É vi. obrigatório agora, né? Acho que tem até junho, né? Eu não lembro direito, mas é obrigatório sim. É. Vai ter que adequar, né? Sim. Nível A, né? Mas lá na minha Câmara também não vi movimentação ainda. Não. Não. Ah, já foi a PP lá, já foi. É polêmico, né? É polêmico. É, polêmico. E o prefeito não quer conversa com os professores. Não aceita. Em vez de sentar e dialogar, né? Gente, é professor, né? É professor. Depois a gente vai falar um pouquinho, puxando um gancho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Fundeb, que é outra questão, né? É outra questão, do Fundeb e os professores. Tem na nossa... que é outra... sempre invasão de Câmara também, né? Já aconteceu lá? Está na discussão junto com esse projeto. Eles não estão gastando, eles alegam que não gastam Aham. É outro tema, assim... na verdade, tá junto ali, né? Tá junto. Mas até para descontrair, a secretária hoje, na gestão passada, ela fez barraco na
Secretária de Educação? De hoje. Ela era professora no passado. Hoje ela é secretária. Quando Ela tá com o pepino para ela resolver hoje. Como que as coisas mudam, né? os professores falam assim, O jogo virou, é bem isso. se for sobre questão de Fundeb, pagamento, Não estou. não me chama que eu não vou dar atenção para vocês. Fala desse jeito. Mas para vocês vereadores? Os Ou para professores, os professores? os professores. Para nós ela quer vir dar explicação só verbal, não quer pôr no papel. Facinho, né? É, mas Ela tenta quer que documentar, tenta Ela quer que documentar. aprova, mas não coloca por escrito, ela só quer falar. Não. Eu saio da reunião. Aí Tá certo. sai todo mundo, não deixa ela explicar. E ela acha que a explicação dela vale mais, tem que ser no papel. Mas Difícil, né? É difícil. A questão da educação ela é complicada para mexer. Uhum. Ah, eu sei. Embora eu não esteja diretamente ligada, eu vejo a movimentação, assim, de... Já teve lá na minha Câmara uma sessão, assim, que encheu de professor também. Estavam... Reflete muito diretamente, né? Gente, o que eu trouxe para vocês, falando aí sobre essa questão de limite, né? Provavelmente já deve ter ouvido falar, o colega que já comentou, lá está no alerta, né? Vários municípios aí vivem beirando o alerta, vivem ultrapassando, né? Eu trouxe aqui algumas reportagens, algumas matérias aqui do tribunal sobre isso, para a gente ver assim sobre as sanções quando o município ele ultrapassa o limite de gastos. Então, começando aqui, município de Ponta Grossa, que é um dos maiores municípios aqui do Paraná, né? Maiores em questão populacional falando, né? Que o Tribunal de Contas multou o ex-prefeito de Ponta Grossa em 5.192,40 das duas gestões que ele teve aqui, 2013, 2016 e 2017 e 2020, por ter autorizado a contratação de funcionários enquanto os gastos com o pessoal do município encontravam-se acima do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que acontece, gente? Vocês lembram que eu falei para vocês que chegou no alerta, ainda não acontece nada. Chegou em 95%, já começa a ter limitação aqui para não contratar mais gente, porque já está, assim, quase chegando no máximo. E aí, o caso desse prefeito aqui, ele foi lá e contratou pessoas enquanto estava ultrapassado, com base na lei, que é essa lei que a gente está falando aqui, que é a Lei 101/2000, e aí ele teve essa responsabilização aqui de 5.192,40, respondeu por isso esse ano, a matéria de agora, 2023, é recente, de semana passada, e ele respondeu aqui por duas gestões dele. Então, assim, o que acontece, gente? A gente percebe claramente, né? Ali na hora, foi lá, contratou, fez, aconteceu, e ele fica respondendo por isso, assim, muito tempo, né? 2013, 2016, 2020, e ele foi multado agora, em 2023. Tá? Então, o valor da multa dele é 40 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Paraná, que é de R$ 129,81. Então, ele foi multado aí R$5.000 por ele ter feito isso lá atrás. Então, esse é um exemplo aqui. A penalização, então, aqui é a decisão do Tribunal de Contas. A penalização foi aplicada por julgarem parcialmente procedente denúncia, formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta Grossa. Então, geralmente é denúncia, né, gente? Geralmente, você comentou agora do teu caso lá, que houve uma denúncia, né? Aí o Tribunal de Contas ele vai investigar e ele verificou aqui que era isso mesmo. Que amigo. Você ainda é amigo, você vai pescar com ele ainda? Vai? Ele é jurídico também hoje, sabe? E me ajuda. É o pessoal separado do profissional, né? E se eu preciso de alguma coisa, assim, ele tem ajudado e nem cobrado tem. Você imagina? Ele fez a denúncia que ele falou, eu gosto das coisas. Certo. Sabe isso aí?
E terminou de uma forma, um aprendizado, né? Sim. Gente, daí, aqui tem o percentual que estava lá, o índice de pessoal deles. Então, 54,85% em 2018. Desculpa. 54,85% em 2016. 55,62% em 2018. Então, qual que é o nosso limite mesmo? 54. Aqui ele estava ultrapassado do máximo, já nas duas vezes. 54,85, 55,62, e ainda assim o que ele estava fazendo? Contratando gente. Foi justa essa multa aqui? Foi, né? Duro que quando o prefeito começa a atingir isso aí, nunca é penalizado o grande. Sempre... 5 mil se for olhar, né? Pela responsabilidade que é. Está pagando a conta agora para poder controlar? O servidor pequeno que ganha hora extra, esse mês foi cortado, estão tirando na carne mesmo, né? E sentindo. E às vezes tem um comissionado lá que ganha 80%, 100%, se tirar 10 de 10 comissionados, cobre toda essa diferença. Mas eles não mexem no grande, só mexem no coitadinho, no mais pequeno. Por quê, né? Para ele faz diferença lá no mercado. Por uma questão política. Por uma questão política, geralmente. Né? Bem isso mesmo. Não está mal. Tá no alerta? Está no alerta. Tomara que já estão fazendo reunião toda semana drástica lá, cortando. Cortando mesmo. Tem que... E dá para cortar a carga nacional, né? Sim, porque é questão de consciência, né? Você é da minha confiança, eu chamo você para tirar 10% de você, você colabora agora, de repente pode voltar a melhorar, eu posso... Tudo é questão de... Agora, daquele coitadinho, está lá na renda, coisa, o dia inteiro na picareta. Sim, trabalhando braçal, né? A hora extra dele que estava lá para ele comprar uma coisinha a mais. Porque para ele 100 é muito. E para o outro tirar 1.000 não é muita coisa. Sim. Porque ele ganha 10, 15, 1.000, então, quer dizer, questão de... As formas de corte estão sendo muito injustas. desproporcional, né? Pois é. E é polêmico isso também, né? Gente, uma matéria também recente da semana passada. TCE emitiu alertas por gastos com pessoal a 79 municípios em 2022. Quantos municípios a gente tem no Paraná mesmo? 399. Então, 20% dos municípios aqui tiveram alerta por gasto com pessoal. Bastante gente, né? Bastante município, não bastante gente. Então, da semana passada a notícia, que no ano de 2022, em 2022, o Tribunal de Contas emitiu alertas de gastos com pessoal a 79 municípios paranaenses, o que representa 20% do total de 399. Então, embora alto, o número representa redução expressiva em relação ao ano anterior, quando foram expedidas alertas a 133 municípios. Então, assim, 2021 ainda teve um número pior aqui, eles ainda estão considerando que reduziu, né, embora é alto. Aí eles trazem aqui nosso limite de 54% da receita corrente líquida, né, de acordo com a lei, e que houve a extrapolação aqui de 90%, que já é o alerta, que daí o tribunal já está notificando, e dos 95%. Então, assim, 90% não acontece nada, mas o tribunal já considera aqui como um alerta, que está quase extrapolando. Aqui tem separado o que foi 90%, o que foi 95%. Então, esses foram os números aí de notificações. Santo Antônio de Caiuá. Gastos com pessoal em afronta à lei de responsabilidade fiscal geram multas. Mais um caso de multa aqui. Essa é uma matéria que não tão recente como essas, mas é uma matéria que também houve responsabilização. Então, vamos ver aqui qual foi a multa nesse caso. A gente tem aqui a aplicação de 3 multas, que somam 14.227,20. Então, o gasto
extrapolava aqui o limite prudencial de 95% do teto, que é o de 54%. Então, houve responsabilização aqui, a aplicação de 3 multas, que somaram aqui os R$ 14.000, e a prefeitura nomeou, a multa foi porque, estando nessa situação aqui acima do limite, a prefeitura nomeou servidores para ocupar cargos públicos, pagou horas extras e concedeu vantagens remuneratórias, como gratificações e por exercício de função, substituição e período extraordinário. Então, aqui o que aconteceu? Eles estavam já extrapolando o 95% e eles continuavam pagando horas extras, contratando servidores. Então, aqui, mais um caso em que houve essa responsabilização. Aqui também temos dados do processo, que justificou aqui, então, a aplicação de multas ao gestor responsável por essas irregularidades. Mais um, São Jerônimo da Serra, também é uma matéria aqui de 2021. Registra excesso... Oi? É próximo lá, da região de vocês? A região de vocês é considerada norte-norte mesmo, né? Certo. Então, esse município é lá da região de vocês. Sim. Vamos ver aqui o que aconteceu. Multa de 4.000. Essa é a menor das multas ainda que a gente viu, né? 4.579,20. Por que foi essa multa? O motivo do parecer pela desaprovação da prestação de contas de 2019 foi por ultrapassar aqui o limite de pessoal. Então, isso implicou em não aprovação das contas. Já ouviram falar da prestação de contas, aprovação de contas, né? Vocês votam, aprovam, agora a responsabilidade de vocês está maior ainda, né? Estão sabendo que agora vocês são os responsáveis, o tribunal está se isentando, assim, quem vai votar a decisão final vai ser a Câmara. Acompanharam lá as mudanças desse ano, né? Ela tem poder para isso, tem. Sempre teve, não era exigido, né, até agora. A partir de agora as coisas tendem a mudar e quem vai aprovar vai ser a Câmara, né, de fato, a prestação de contas. Então, Para vocês, sim. pelo que eu entendo de Câmara, olha, Eu nem vou dar a minha opinião pessoal, porque... não é que a gente procura se dedicar, aperfeiçoar, buscar, mas nós temos 9 na Câmara. E não são todos, né? Nós temos 4 vereadores, o resto só está para receber salário. Eu falo para eles, eu falo assim, olha, a pior Câmara que teve em 40 anos. Você vai lá no quadro e olha quem era fulano, olha como que ele discutia, olha como ele debatia, olha o interesse dele. Fala assim, O senhor já teve quantas legislaturas anteriores? eu tenho 2 de vice e 3 de vereador. 5 legislaturas? Bastante, né? Mas nem assim. Geralmente esses aí são os primeiros. Não, você fala para entrar? Isso. É difícil, tem que lutar muito. Não, eu falo assim, esses. Ah, A primeira Essa legislatura gestão dele. nova que você estava discutindo. Nossa, isso aí aí você vai discutir alguma coisa e fala, não, pode aprovar isso aqui, o prefeito mandou, tá beleza. Geralmente é a base, né? Sem estudo, né, Isso. da questão. Não, você pode falar assim, mas e daí se tem uma penalização lá na frente? Nós podemos responder daqui tantos anos. É nada, não é assim não, eles não sabem nada. Vou contar bem rapidinho. Pode contar. Nós ficamos 1 ano discutindo a lei orgânica. Readequar. A lei orgânica, a emenda da lei orgânica. 1 ano. Que agora vai ter que mudar de novo por causa da mudança da... 1 ano discutindo. Você sabia que no dia da votação eles reprovaram a lei orgânica? A reforma? Mas aí eu juntei. Porque o prefeito mandou? Hã? Porque o prefeito mandou? Não, nem interferiu. Foi nós mesmos, por causa que nós colocamos um artigo, acrescentamos, que não tinha. A questão da emenda impositiva. Né? Acrescentamos lá para votar artigo por artigo. Aí eles fizeram lá, vamos votar global. Beleza, mas achando que todo mundo tinha concordado, porque tinha discutido.
Não entendendo nada. Não acredito. Aí terminou a sessão, aí eu desabafei. Falei, olha, aqui não tem vereador não. Por isso que a Câmara estava comentando na rua que não tem vereador, que é a pior legislatura, vocês provaram, vocês assinaram atestado de burrice hoje. Falei, sim. Ao vivo. Ao vivo, vocês um cafezinho depois. Cafezinho. Falei para eles. Vocês prestam atenção, analisa amanhã, vocês fizeram. Vocês gastou dinheiro para fazer isso aqui. Contrataram empresa de Não contratou, mas pagaram hora extra para o jurídico fazer. comissão lá. Daí depois não estava bom. E não aprovou. Eu falei, por causa de um artigo, por que vocês pediram para votar global? Reprovasse o artigo, vocês? Porque o prefeito interferiu, que não votasse emenda impositiva, que tirava uns 500 mil dele lá. Só isso. Sabia que no fundo tinha alguma questão. O prefeito só fez isso. Só chamou os 6 lá, fizeram a reunião 4 horas da tarde. Aí, o próprio presidente, presidente, você foi covarde. Você foi covarde. Você e o jurídico. Vocês sabiam que a trama estava feita. Por que vocês não votaram artigo por artigo? Você não foi nem convidado para a reunião? Não. A base, né? Só é a base. Mas beleza. É 6 contra 3? 6 contra 3. E duro que eu tenho 2 parentes, uma prima e um genro do lado da situação do prefeito contra ele. Na Câmara? É. Nossa, tua situação. Tua situação. Mas é bom, é divertido. Pra debater. Enquanto o debate é. Sim. Gente, continuando aqui sobre despesa com pessoal. E também falando ainda sobre lei de responsabilidade fiscal. Tem um artigo aqui lá da lei que fala sobre a criação, expansão ou aperfeiçoamento, que acarrete aumento da despesa. Que isso aqui precisa de impacto orçamentário para poder aumentar a despesa. Já viram um impacto? Já fizeram? Quem que faz isso lá na entidade de vocês? Impacto orçamentário quando vai aumentar, sabe lá, todo ano, não sei se vocês têm tido, mas geralmente tem, né? Pelo menos a reposição da inflação, lá aumento com o pessoal. Lá quem faz é o próprio RH. O próprio RH? Vocês já fizeram esse impacto? Nossa, contabilidade. Contabilidade? Sim. Mas é o RH certo. Então, gente, toda vez, por que eu trouxe esse artigo aqui da lei para vocês? Toda vez que há aumento da despesa com o pessoal, precisa ter aqui o impacto. E o que é esse impacto? Eu vou mostrar aqui para vocês um modelo de como a gente faz lá na entidade que eu trabalho. Trouxe 2 modelos aqui para mostrar para vocês. Primeiro, tem um impacto aqui de pagamento de indenização. Não sei se vocês pagam indenização lá nos municípios de vocês. E a pessoa tira a indenização, vai receber quando se aposentar. Já recebeu? Não, mas normalmente indenizações, vocês pagam, você falou que vocês quase não pagam, né? Que pagaram uma só. Sim. Não pagam? Nós lá na Câmara nós costumamos pagar as indenizações. Então deu 5 anos, paga. Né? Porque a pessoa tem direito de tirar ou de receber, né? Nós temos lei e tudo lá para a gente pagar essas indenizações. Não é o quinquênio. Tem o quinquênio. Quinquênio já é previsto em lei. E é um aumento de salário. Né? Que vai, quando o funcionário completa a cada 5 anos, ele vai ter um aumento lá, de acordo com a lei, no salário. E vai ficar recebendo isso para sempre. Né? Mas aí tem a licença prêmio, que a gente chama. Não paga? Se aposenta, né? Ou quando sai. Em alguns municípios é isso, né? Também. Nós Câmara lá do município, a gente paga também. Eu já... Sim. Então não paga para ninguém.
No caso de pagamento, vai ser algo que vai gerar aumento na despesa com o pessoal. Então, isso trouxe aqui esse exemplo para vocês, porque é um exemplo aqui, esse documento aqui é o impacto, tá? Então, essa servidora aqui que está recebendo a licença dela, a licença, gente, ela sempre paga sem desconto nenhum quando paga, tá? Então, não tem desconto. Como ela trata-se de indenização, não tem desconto nenhum, de imposto nenhum, nem de imposto de renda, nem de INSS, porque ela não é salário, ela é indenização. Então, nesse caso, ela é paga pelo valor integral, sem desconto, e são pagos 3 meses, né, de licença. Então, que seria o equivalente ao que a pessoa poderia ser dispensada, né, tirar a licença. Então, nesse caso da servidora aqui, está impactando na despesa com o pessoal R$ 10.718. Então, esse é o impacto aqui no orçamento. Então, a gente chama aqui de expansão, esse impacto, que é o que está aumentando na despesa com esse pagamento. E aí, acompanhado desse valor, a gente apresenta aqui a receita corrente líquida. Nesse caso, foi do ano anterior, aqui em que ela recebeu, 2022, para verificar se vai aumentar o índice de pessoal aqui também. Tá? Apresentando aqui, lembram que lá na Câmara é 6% o índice? Então, aqui estou apresentando, nesse caso é o contador, contadora que assino lá esse impacto, estou mostrando aqui que existe uma despesa com o pessoal de 2,07%, que é o nosso índice hoje. E também uma terceira planilha aqui, mostrando que esse pagamento vai impactar. No caso aqui, 2023, R$10.000, vai ser só pago em 2023, não vai ter impacto aqui nos próximos anos, é só nesse que será pago. E é isso, aí assinando aqui, eu e o presidente assinando que haverá esse impacto aqui na nossa receita, impacto relativo de despesa, aumento aí da despesa com o pessoal, no que se refere à licença, certo? Gente, eu vou liberar vocês, porque está na hora do nosso café. No nosso retorno eu vou mostrar o impacto daí quando há pagamento de reposição da inflação, tá? Então, depois eu mostro o outro tipo de impacto aqui para vocês. Mas é o documento que tem que acompanhar, que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, toda vez que há aumento na despesa com o pessoal, tem que haver esse documento aqui, que é o impacto orçamentário e financeiro. Certo? Beleza? Vamos para o nosso café, então. Retornamos daqui 20 minutos. Pessoal que está nos acompanhando em casa, a gente vai ter um intervalinho agora de 20 minutos. Retornamos, então, daqui a pouco.